Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, né? Hoje, na nossa reflexão, eu começo falando de um programa de TV, no qual eu gosto muito de assistir, né? Ele chama-se Desafio Sob Fogo. Ele passa no canal do History, né? Um programa que mostra o trabalho de 4 ferreiros para disputar, né? E mostrar a melhor criação da melhor ferramenta. Essa ferramenta ela é moldada com diversos tipos de ferro, né? E essa ferramenta ela é colocada na bigorna, no martelete, né? E vai também para a fornalha, vai para o fogo, né? É um trabalho bastante árduo, né? Às custas de muita força e também suor, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar um ferreiro moldando, né, seus instrumentos. Mas o processo é feito de forma cuidadosa, né, e particular, de acordo com cada ferramenta a ser criada. Diante desse cenário que nós criamos juntos agora, né, que acabamos de criar, eu quero lhes falar que Deus faz o mesmo com seus filhos. Ele deseja nos ensinar a vencer nossos medos, superar as nossas dificuldades, ter maturidade e caráter, além de nos fazer entender que somos criados com um propósito muito maior do que imaginamos. Nossas vidas são fruto de um minucioso plano de Deus. Ele deseja se relacionar conosco e moldar-nos a fim de que resplandeçamos a glória dele, né? Sendo verdadeiramente sua imagem e semelhança. É assim que ele quer. Por isso, não fuja do processo de moldagem. Também não reclame quando Deus estiver colocando você dentro desse processo. Deus está trabalhando em você e através de você, né? Confie então no Senhor. Às vezes o processo de ser moldado por Deus é doloroso e difícil. Quando Deus começa a nos moldar a sua imagem, né, Ele usa com frequência o calor e a pressão da nossa vida diária a fim de nos transformar em belos instrumentos para seu uso. Por isso, permita-se ser martelado na bigorna de Deus. E com insistência também procure descobrir o seu propósito. E eu incentivo a cada um dos irmãos a ter coragem, né? Pois você anseia pelo privilégio também de ser chamado instrumento escolhido de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 8, diz o seguinte: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Agora, vamos criar então, baseado nesse versículo, um outro cenário, né? Que é o cenário justamente do oleiro, né? E o oleiro, para criar um vaso, né, antes disso, o barro ele é passado por 7 processos diferentes, né? E o primeiro processo que o barro passa é justamente a sua extração, né? Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barros no planeta, mas apenas 8, né, servem para fazer o barro. O oleiro ele conhece cada barro, só de olhar, bater o olho, né, clinicamente ele já sabe que aquele barro é ideal ou não para fazer seus vasos. E essa escolha se dá quando o barro ainda está no seu estado bruto, né? Olha só que interessante. O segundo passo, né, o segundo desse processo, é justamente peneirar o barro, é tirar do barro todas as impurezas que não lhe pertencem. O terceiro passo é justamente amassar o barro. Aquilo que antes era visto como torrões secos e duros, agora será umedecido com água, depois pisado e ainda
amassado pelo oleiro. O quarto processo é um período mais longo, né, que é o período de curtição, ou seja, o barro é coberto por uma lona preta, e nesse período ele será extraído todo o oxigênio, né, ou bolhas de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar. O quinto passo nesse processo é justamente a moldagem do barro. Quando o oleiro coloca, né, a mão na massa, né, no barro propriamente dito, e os coloca sobre as rodas e vai amassando de dentro para fora no movimento circular e dando forma. E em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro, né? O sexto passo desse processo seria a secagem. Depois que o vaso fica lá pronto, ele ainda não pode ser utilizado, né? Por isso ele é colocado em uma espécie de cabine nas sombras e no vento, até que ele enxugue e fique resistente ao último estágio. Aí sim, nesse último estágio, o sétimo, né, ele é colocado na fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com a temperatura acima dos limites comuns. Quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente, né? E é nessa hora que ele é purificado de toda a impureza interna. Não aparente, né, e nem mau cheiro, nada disso, né? Tudo é retirado dele, né? E ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Quem o fez, né, entende de vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Será que tem alguma semelhança com o nosso Deus em nossas vidas? Em Jeremias 18, 3-6 diz o seguinte: desculpa. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso. O que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso é direcionado para cada um de nós. Deus está falando para cada um de nós. Ele dizendo que nós todos fomos criados por Ele, né, com grande potencial. Assim como o barro pode tomar muitas formas diferentes, né, cada vida é única e tem um propósito especial. Deus tem um plano para a nossa vida e quer nos moldar segundo esse plano. Mas muitas vezes nós não queremos ser o barro, queremos ser o oleiro, né? Queremos ter o controle sobre nossas vidas, decidir a forma que vai tomar a nossa vida, né? Não queremos a interferência de Deus, achamos que conseguimos nos moldar sem ajuda, né? Seguindo nossos próprios caminhos, né? Ou os nossos caminhos, né, tortuosos, né? Somos diariamente e constantemente moldados pela mão do Criador, para que cada vez mais possamos nos encher da sua graça, né? A intenção de Deus é fazer-nos vaso de honra, digno de toda sorte de bênção. Mas muitas vezes também existe uma necessidade de sermos quebrantados diante da presença de Deus, de sermos moldados novamente, pois andar com Deus é ser constantemente moldado e cada vez mais parecido com o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Ter um servo que lhe permita trabalhar, que confie cegamente em sua obra, né, mais do que perfeitas, é principalmente querer
que cada vez mais sejamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. No entanto, é aí que entra as coisas que colocam o real desejo de Deus distante da nossa realidade. E quer saber uma coisa bastante interessante? Quanto mais Deus nos molda, mais e mais vezes suas digitais são impressas em nós. E isso é algo visível, né? Pois as pessoas verão o agir de Deus em nossas vidas. E seremos testemunhas vivas, né, para o mundo a partir do momento que nós nos permitimos ser moldados por Deus. Concluindo essa nossa reflexão, né, quando chegamos ao olheiro, precisamos entregar tudo a Ele, todas as nossas imperfeições, e deixar que Ele seja o nosso mestre. Precisamos deixar que Ele nos molde e nos faça o vaso de honra que Ele quer que sejamos. Para que isso seja realizado, nós precisamos ter o conhecimento da Palavra de Deus antes que Ele possa iniciar o processo de moldagem em nós. Quando o oleiro coloca um pedaço de barro na roda, ele precisa de água, a fim de tornar o barro suficientemente flexível e macio para ele ser capaz de usá-lo. Jesus é a nossa água viva, e a Bíblia nos diz que Ele, purificando-a por meio da lavagem em água com a palavra, assim Ele pode apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outra semelhante, porém santa e sem defeito, né? Conforme lá em Efésios 5:26. Consequentemente, o primeiro passo que temos que tomar, se realmente quisermos que o Deus nos molde e forme na espécie da pessoa que Ele quer que nós fiquemos, devemos passar tempos e tempos na palavra, para que sejamos flexíveis e moldáveis. O próximo passo é que o pedaço de barro precisa ser devidamente centrado na roda. A razão para isso é justificada porque se um pedaço de barro não está completamente centrado na roda, né, que a gente pode dizer que é Jesus Cristo, né, ele acabará rompendo antes que o oleiro possa terminar o processo. Da mesma forma, nós temos de estar devidamente centrados em Jesus Cristo antes de que Deus possa começar a moldar e dar forma a cada um de nós. E quando você estiver sobre uma grande adversidade, lembre-se, Deus te fez como um vaso de honra, forjado a fogo, e Ele sabe os teus inimigos. Você pode pensar que o momento que você está enfrentando agora é uma grande fornalha, né, de altas temperaturas, de extremo calor, de extrema dificuldade, de extrema pressão, mas saiba que Deus sabe os teus limites. Em 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, esse nosso Deus, Ele conhece as nossas dificuldades, porque Ele foi quem nos fez. Ele sabe que se somos ainda falhos, é porque não nos permitimos ainda nos moldar conforme o seu desejo. Essa é a nossa reflexão, e o desejo é que cada um de vocês sintam-se como o barro que é moldado na mão do oleiro, que é o nosso Deus, e se permitam a serem feitos como um instrumento do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar cada um.